Nós vamos então, nesse momento, abrir as Sagradas Escrituras, vamos meditar no texto bíblico. Salmo de número 121. Salmo 121. Salmo 121. Está bem próximo ali do outro salmo que lemos na liturgia. Lerei todo esse salmo, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, que diz o seguinte: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar? Santíssimo Deus e eterno Pai, a sua igreja está aqui mais uma vez pronta para ouvir a tua palavra, pronta para receber com fé aquilo que o Senhor tem para comunicar a todos nós nessa noite. Nós te pedimos então que o Senhor fale conosco, por instrumentalidade do teu servo nessa hora. Que o Senhor me use para comunicar as palavras que o Senhor já tem colocado ao meu coração. Que o Senhor fale com a tua igreja através de mim, mas apesar de mim e de minhas limitações também. No nome santo de Jesus Cristo, que eu seja instrumento seu aqui nessa hora. Amém. Amém. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer todas as vezes em que vamos pegar a estrada lá em casa, em que vamos viajar, nem que seja ali para Orlândia, que é aqui do lado, né? Eu gosto de fazer uma coisa e tenho cultivado esse hábito já há algum tempo. Gosto de entrar no Spotify e separar ali uma playlist, uma lista de músicas que iremos ouvindo durante essa viagem. Na maioria das vezes, por eu ser o motorista, na grande maioria das vezes, né? Sou eu quem escolho essas músicas. Quando é a Gabi quem dirige, aí ela escolhe as músicas dela lá. Porque as dela não dá para eu dirigir enquanto eu ouço, porque me dá um pouco de sono. Então, na maioria das vezes, eu seleciono as músicas ali. Há algum tempo atrás, há 2 anos aproximadamente, fomos para Goiás, uma viagem mais longa. Você deve se imaginar aí quais foram as músicas que eu selecionei para colocar na playlist. Depois dessa viagem, fomos para um outro lugar. Fomos ali para Campos do Jordão, na lua de mel. Foi a primeira vez que eu fui para aqueles lados lá de São Paulo dirigindo, né? E aí selecionei uma playlist diferente, era lua de mel. Enfim, a gente costuma fazer isso, ao menos eu, né? Não sei se você tem esse hábito, mas é um hábito muito legal. Durante a viagem a gente vai pensando. Na viagem para Goiás, por exemplo, dadas as músicas que eu seleciono, você deve imaginar no que eu vou pensando, nas coisas que vou encontrar quando chegar lá em Goiás, nas comidas que comerei, as paisagens que verei. Você deve imaginar, as músicas vão me fazendo lembrar de tudo isso. As músicas têm esse importante exercício, aliás, têm essa importante função de nos fazer lembrar de muitas coisas. Você quer ver? Escute alguma música que você costumava escutar lá na década de 90 e você logo vai se conectar com aquela época. Puxa vida, nessa época eu estava no ensino médio, nessa época eu estava começando a faculdade, a minha vida era assim, na época que essa música estourou. Ela nos conecta, ela nos lembra de muita coisa, sejam coisas boas ou ruins. Pois bem, a partir do Salmo de número 120, nós começamos aqui uma lista de salmos chamados de cânticos de romagem. Não sei se a sua Bíblia, como a minha, tem uma pequena transcrição, um pouco acima aí do salmo. Perceba que tem algumas letras em itálico, aí bem pequenininhas, dizendo assim pra gente: cântico de romagem. E repare que essa lista então começa no Salmo 120, o salmo anterior a esse. Que eram esses cânticos de romagem? Ora, eu já informei os irmãos aqui em outra ocasião que esses cânticos de romagem eram cantados pelo povo de Deus
todas as vezes que eles precisavam sair em peregrinação em direção a Jerusalém. Pelo menos uma vez por ano, em uma das grandes festas do ano, os judeus precisavam ir até Jerusalém. Seja na festa de Pentecostes, por exemplo, seja na Páscoa, em algum momento, o judeu que não morava em Jerusalém precisava ir para lá. E eles iam peregrinando. Eles iam como se fosse aqui, uma comunidade, uma igreja toda, vamos fazer as malas e amanhã a gente vai lá para Jerusalém. Vamos caminhando, já seleciona aí a nossa playlist, já seleciona aí quais serão os cânticos que vamos cantar na viagem. E os cânticos estão aqui. Nós estamos diante da lista de cânticos que o povo de Deus caminhava em peregrinação, enquanto iam em direção a Jerusalém para festejar, para louvar o nome do Senhor. Só que eu te disse, né, o efeito que as playlists que eu seleciono nas minhas viagens têm sobre a minha vida, e eu imagino o efeito que as músicas têm sobre a sua vida também, e agora eu te convido a refletir no efeito que essas músicas, esses cânticos, tinham sobre o povo de Deus. Não era à toa que esse povo cantava essas músicas, não era só para fazer passar o tempo, porque para passar o tempo bastava ali uma boa conversa, né? Que aí de repente, puxa vida, chegamos em Jerusalém, nem percebemos, a conversa estava tão boa. Não era. É porque no caminho eles precisavam se lembrar de coisas preciosíssimas. Caminho esse que não era fácil, caminho difícil. Porque se hoje eu precisar pegar o meu carro e ir lá para Maurilândia, minha cidade, ainda que seja bem complicada a viagem por conta das estradas lá do Goiás, que são muito esburacadas, são muito complicadas, ainda assim é uma viagem relativamente tranquila. Especialmente se você tiver uma caminhonete, um carro bem legal, né? Mas mesmo ali no meu carrinho, é uma viagem tranquila, sem problemas. Nesse tempo não era assim. Nesse tempo não tinha o carrinho para levar esses irmãos. Não tinha parada no meio do caminho para ir ao banheiro, para comer, para fazer alguma coisa, esticar as pernas, não. O carro eram essas pernas aqui. No meio do caminho, bolhas deviam aparecer ali naqueles pés. Muita sujeira, muita poeira, calor intenso de dia, frio, sem precedentes à noite. Era complicado. E como se não bastasse, ainda havia os perigos da estrada. Ladrões, salteadores, perigos de toda a natureza. E o povo não tinha como se defender. Não dava para fechar, trancar o carro e... Não, a gente vai caminhar aqui, se vier um ladrão a gente passa por cima dele. Não tinha como. Você tem que continuar caminhando. No meio dessa viagem, e Jerusalém ficava no alto. É por isso que sempre você vai ver os textos bíblicos falando de quando alguém está indo de uma cidade para Jerusalém, ele diz, olha, estou subindo para Jerusalém. Então o povo de Deus está subindo para Jerusalém, e lá do alto eles olham, no pico dos montes, e vem a idolatria instaurada, e vem altares, grandes templos para ídolos, que não eram o Deus de Israel. Essas coisas assustavam também. Cultos a deuses pagãos. E o povo ia caminhando, tinha perigo, tinha calor, tinha fome, tinha sede. Olham para cima e não vem esperança. O povo está lá cultuando a deuses falsos. É por isso então que essa música é muito importante para o povo de Israel. É por isso que esse cântico é muito importante para estar no inário do povo de Israel. E eu quero dizer que, assim como a peregrinação daqueles irmãos durante aqueles dias, precisava ter na playlist esse cântico aqui, na nossa peregrinação, na nossa caminhada, que não duram alguns dias, mas dura a vida toda, a partir do momento que você se torna um cristão. Esse cântico também precisa estar nos nossos lábios. Não, a gente não está caminhando em direção a Jerusalém. Nós estamos caminhando em direção à nova Jerusalém, aquela que descerá dos céus,
que será muito melhor do que essa que tem lá em Israel hoje. Nós caminhamos para lá, e o caminho para lá não é fácil também. É por isso que eu quero te convidar hoje, peregrino. É por isso que eu quero te convidar hoje, peregrina, a pensar comigo em como esse cântico é importante para ser colocado nos seus lábios, enquanto você trilha essa jornada, enquanto você segue pelo caminho. Os perigos, você sabe muito bem quais são. As tentativas de te fazer desviar do caminho e não caminhar em direção à Nova Jerusalém, elas são imensas. Esse cântico precisa estar em seus lábios. Pois bem, o primeiro versículo mostra para a gente uma coisa muito importante. Esse primeiro versículo mostra para a gente que o povo de Deus precisava de alguém que os amparasse ali durante a viagem. Precisava de alguém que estivesse com eles ali durante a viagem. Não sabemos ao certo quantos dias durava, depende do passo daquelas pessoas, né? O fato é que demorava alguns dias até chegar em Jerusalém. Então toda essa sensação iria durar alguns dias. No meio do caminho eles estão cantando: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde é que me vem o socorro? E ao contrário do que muita gente pensa ao ler esse salmo, o socorro não vem do alto dos montes. Porque, como eu disse, eles olham para o alto dos montes e tem lá idolatria, tem lá postes ídolos. O socorro não está lá no alto do monte. Ele está dizendo como alguém que está olhando e está ficando com mais medo ainda, mais desesperado ainda. É como alguém que vai ali fora e olha em uma dada direção e diz: puxa vida, olha o que está vindo aí, de onde é que vai vir o nosso socorro? É como alguém que abre a janela numa tarde dessa de domingo aqui em Ribeirão Preto e olha as nuvens carregadas e diz: de onde vai vir o socorro? Preciso de ajuda para enfrentar o que está reservado aí para a gente. O povo tinha consciência de que eles precisavam de um socorro, de proteção no meio do caminho. No versículo 2, o texto nos diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Como eu disse, o socorro não estava no monte, não estava lá no alto do monte. O socorro do povo de Deus é o próprio Deus, é o próprio Senhor. No meio da nossa caminhada também precisamos de proteção. Se lembre disso, meu irmão. Se lembre disso, minha irmã. Só que se lembre já enquanto você prepara as suas bagagens, já enquanto você prepara a sua playlist, a lista das músicas que você vai cantar. Não deixa para lembrar no momento do iminente perigo. Não deixa para lembrar quando você olha as nuvens carregadas, quando você olha para a sua conta bancária, quando você olha um exame médico e, puxa vida, agora é a hora de cantar o Salmo 121. Não, já sai cantando, já sai dizendo para si mesmo que em última instância o seu socorro é o Senhor. É Ele quem te guarda, é Ele quem te protege. Sabe por quê? Eu não sei se passou despercebido por você. No versículo 2 ele diz que esse socorro que vem do Senhor, ele vem de um Deus que fez o céu e a terra. Está explicado. O socorro vem de um Deus que fez tudo isso daqui. O chão que eu piso foi feito por Ele. As nuvens que eu olho foram feitas por Ele. Esse sol que queima forte foi feito por Ele. Tudo foi feito por Ele, então Ele está no controle de tudo. Ele não se ausenta da nossa vida. Ele está no meio de tudo, então eu posso firmar bem os meus passos. Eu posso ter certeza que, como diz a outra música aqui que eles cantavam, né, que nós lemos na liturgia, eles podem ficar firmes como os montes de Sião, porque eles esperam no Senhor. Eles estão firmes no Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Não há o que temer. Deus está com a gente. O que é que a gente pode temer?
Se Ele está com a gente, não tem o que temer. Então se lembre, no meio da sua peregrinação, que você precisa de proteção. E se lembre, em segundo lugar, que essa proteção é o Senhor. Ele é essa proteção. E agora, perceba que do versículo 3 em diante, essa canção começa a falar das coisas que esse Deus que fez o céu e a terra faz para proteger aquele povo. Ele começa a descrever um pouco do cuidado desse Deus para cada um daqueles peregrinos. Agora eu peço para que você imagine o efeito disso na cabeça daquelas pessoas. Conforme eles vão cantando, eles vão se lembrando, peraí, estou com medo dessas pedras rolarem aqui e a gente cair ribanceira abaixo. Mas espera um pouco, quem fez essas pedras aqui foi o Deus que criou o céu e a terra. Meu socorro está nele, eu estou seguro nele. E tem mais uma coisa, versículo 3. Ele não vai permitir que os teus pés vacilem. Ele não vai dormir. Ele continuará nos guardando. Ele guardará inclusive a nossa entrada e a nossa saída. Ele não dormirá. O guarda de Israel é assim. Ele estará conosco o tempo todo. Ele será a nossa sombra, a nossa direita. De maneira que de dia o sol não vai nos molestar, à noite a lua não vai causar temor algum em nós. Ele vai guardar a gente de todo mal. Ele vai guardar a nossa alma. Ele vai guardar a nossa saída e a nossa entrada, agora e sempre. O povo de Deus sai cantando assim. E vai se lembrando disso no meio do caminho. Correu o risco de esquecer, vamos cantar de novo. Estamos com medo, canta de novo. E entre nós aqui, se existe alguém que já morou em fazenda, já morou no meio do mato, né? Há quem diga que quando você vai precisar fazer alguma caminhada aí no meio do mato ou por algumas estradas à noite, é bom que você cante. Dessa maneira você fica com menos medo. E perceba, eles entendiam isso, só que a música que eles cantam não é uma música qualquer. É uma música que faz eles se lembrarem. Faz com que eles se lembrem de quem é o Deus dele. De quem é que está guardando eles. E esse Deus, como eu já disse, além de ser o Criador do céu e da terra, Ele é também aquele que está guardando esse povo o tempo todo, não permitindo que os pés daqueles peregrinos vacilem. Isso é muito importante. Haja vista o meio de transporte que eles tinham ali, né? Eu já disse para vocês que não tinha um carro. Era pé. Pernas para que te quero. Tinha que caminhar. Quem sabe aparecer sem cãibras. As bolhas, a sandália se arrebentou no meio do caminho. Mas o Senhor está firmando os nossos passos. Permaneceremos caminhando. Ele caracteriza o cuidado de Deus de uma outra forma ainda. Ele diz que o guarda de Israel não vai dormir. Ele continuará nos guardando. Imagine os peregrinos cansados. Imagine os peregrinos parando para dormir, né? Eles não eram super-homens. Precisavam descansar em algum momento. Só que, como eu disse, não tinha posto no meio da estrada. Não tinha um hotel para reclinar a cabeça. Era do jeito que dava. Fazendo uma tendinha no meio do mato, quem sabe. Com perigo de ser assaltado. Com perigo de alguém levar tudo embora. Mas o Senhor estava guardando eles. E o guarda de Israel não dorme. Essa semana tomamos um susto danado lá em casa. Depois da reunião de oração aqui, na quarta-feira, o pastor Eliel e sua esposa foram lá para casa. E ali ficamos conversando um tempo. Pedimos lá uma coisa para comer. E ficamos falando, né?
Imagina, 2 pastores se encontram, suas esposas ali, a gente coloca a prosa em dia. E eles saíram ali de casa, era por volta de 11h30, quase para meia-noite. Já era bem tarde. Então dormimos bastante tarde nesse dia. Até que prepara tudo, arruma a caminha lá da cachorra, fecha as portas. Já estava bastante tarde quando eu e a Gabi resolvemos nos deitar e ir dormir, enfim. De repente, quando eu estou indo apagar a luz da sala, começamos a ouvir alguns barulhos estranhos na rua. Barulhos fortes, de alguém como que implorando para entrar dentro de um lugar. De imediato, Gabi disse para mim, bom, é alguém que ficou trancado pro lado de fora, né? E tá batendo aí para que alguém possa abrir a porta. Quem sabe essa pessoa aí não tem a campainha, assim como a gente aqui não tem, né? Então tá batendo no portão para a pessoa abrir. Faz sentido. Um ladrão não ia bater na porta para falar, deixa eu te roubar aqui, né? Então tá lá batendo. E começa a bater cada vez mais forte. E começa a soltar alguns gritos que se tornaram legíveis para mim a partir do momento que eu fui para a garagem ouvir um pouco melhor aquilo que estava acontecendo. Esse cara que estava batendo, ele começa a bater ainda mais forte e diz, moça, tem um cachorro aqui fora, o seu cachorro está aqui fora. De repente eu ouço a moça dizer, eu não tenho nenhum cachorro, moço. E ela fala baixo, com medo assim, moço, eu não tenho cachorro, vai embora. De imediato ligamos os pontos. Os cachorros que ficam lá fora de casa, você já deve ter visto eles lá, se você foi lá em casa, era um desses. E aquele rapaz, sabe-se lá por quê, estava insistindo que aquele cachorro era de alguma vizinha. Estava dizendo, abra para que ele possa entrar. E alguém querendo que o dono guarde o seu cachorro, não ia ser tão inconveniente quanto aquele rapaz foi. É certo que ele estava mal intencionado. Para bater no portão do jeito que ele estava batendo, e para falar do jeito que ele estava falando, mesmo que uma voz vinda lá de dentro estivesse dizendo, não tenho cachorro nenhum, vai embora, tinha mal intenção no coração daquele homem. Antes de sair lá fora, a gente nem sabe o que tinha lá, já pensamos de imediato, bom, vamos ligar para o guarda. Lá em casa tem, ali no bairro de casa tem aquela ronda noturna, né, que fica passando de minutos em minutos, buzinando. Liga para o guarda. Ligamos para o guarda e adivinhe só, estava jantando. O guarda parou para jantar. Normal, ele é humano, mas bem na hora que a gente precisava. Ligamos para a polícia. Tá bom, mas até a polícia chegar, graças a Deus, depois de muita insistência, o homem foi embora. O guarda chegou, conseguiu encontrá-lo, a polícia depois chegou, falou com a moça, ela ficou com bastante medo. Mas o meu ponto com essa história é o seguinte: guardas dormem, guardas precisam jantar, câmeras podem falhar, a polícia pode demorar. E a gente sabe que nós temos certa proteção com todos esses artifícios, né? Mas todas essas coisas falham. Em última instância, a nossa proteção, o nosso socorro vem do Senhor. Aquele que não dorme, aquele que não para jantar, aquele que é um sentinela 24 horas, que vigia o seu povo o tempo todo. Você pode buscar ele hoje mesmo de madrugada e ele está lá de prontidão para te ouvir, para te atender. O Senhor não é limitado como nós. O Senhor não para tirar um cochilo. Ele cuida de mim e de você. O Senhor nos guarda. O povo de Israel precisava se lembrar disso. Por isso eles cantam. Você, meu irmão, você, minha irmã, precisa se lembrar disso. Então cante, exercite isso. Robson, eu não sou bom cantando. E eu nem conheço a música que tem aí, o Salmo 121. Pois bem, então leia, releia. Calque esses versículos na sua cabeça. Coloque isso aí, converse sobre o Salmo 121 com as pessoas. Tudo isso te ajuda a fixar. Tudo isso te ajuda a lembrar disso. Te ajuda a lembrar que o Senhor está com você o tempo todo.
Ele não vai faltar um dia sequer ao longo de 2022. Ele estará com você, porque o guarda de Israel não dorme. De dia o sol não iria queimar aqueles peregrinos, nem de noite a lua iria causar mal algum. Sabe por quê? Porque, além de tudo, o versículo 5 disse para a gente que o Senhor é a sombra à tua direita. Alguém aqui consegue fugir da sua sombra? A não ser que você esteja morto, você consegue, né? Caso contrário, não tem como. A sua sombra vai estar sempre aí, te importunando, te incomodando. Não tem como fugir, ela vai estar sempre aqui à nossa direita. Essa canção, esse salmo compara o cuidado do Senhor à nossa sombra, à nossa direita. Ele estará sempre aí. Ele não vai sair de perto de você. Ele vai cuidar de você o tempo todo. Quer você esteja entrando, quer você esteja saindo. O guarda de Israel vai cuidar de você. Ele estará com você o tempo todo. Essa canção está lembrando o povo isso. Essa canção hoje te lembra disso também. Mas Robson, tem uma coisa que o salmo aí não disse. Tem uma coisa que ainda está me incomodando aqui. E os peregrinos que ficaram pelo caminho? E os peregrinos que morrem no meio do caminho? E os peregrinos que são atingidos por algum mal, qualquer que seja, ao longo da caminhada? As estradas têm dessa. Mesmo hoje a gente tem esses perigos, né? Me recordo da primeira vez que eu fui para Goiânia com o meu cunhado e a minha irmã. Fomos visitar o meu irmão mais velho lá. E o meu cunhado, ele gosta de viajar de noite. Saímos de madrugada, então, em direção a Goiânia. E na época não tinha GPS como agora, né? Não dava para você saber muito bem quais eram os caminhos que você precisava fazer. Então você tinha que ouvir as orientações que as pessoas te passavam. Ele ouviu essas orientações e uma especificamente dizia assim para a gente: aconteça o que acontecer, quando você chegar em Trindade, se você se perder, não peça informação a ninguém. Não pergunte para ninguém, não deixe saberem que você está perdido, senão o pior pode vir. Graças a Deus não nos perdemos. Aliás, perdemos um pouquinho ali em Uberlândia, mas depois ficou tudo certo. Conseguimos chegar em Goiânia numa boa, não precisamos pedir informações. Se isso acontece hoje, imagine naquele tempo. Não dava para ligar aí o Google Maps, o Waze. Então precisava ouvir o relato dos outros peregrinos, precisava confiar nos peregrinos mais experientes que já tinham trilhado aquele caminho há algum tempo. Só que mesmo esses não contavam com as surpresas que a gente tem na viagem. Uma árvore que cai, uma ponte que quebra, um assaltante que aparece. Não dava para contar com nada disso. Fatalidades certamente aconteciam. Pessoas certamente ficavam pelo caminho. E aqui entre nós? E na nossa caminhada em direção à Nova Jerusalém? E a nossa caminhada rumo a essa cidade celestial, como é que vai ser, Robson? Porque você disse aí que ela vai durar a vida inteira. Como esse salmo pode ser aplicado à minha vida se eu corro o risco de ser contaminado aí e perecer, como muita gente já pereceu ao longo desses anos de pandemia aí? O que vai acontecer comigo se eu ficar pelo caminho? Olha, um dia alguém fez esse caminho, ele fez de uma maneira perfeita, enfrentou todos os perigos que a gente teve que enfrentar. Ele começou essa jornada por nós. Ele foi tentado como nós fomos tentados. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve frio. Ele foi traído por amigos. Em um dado momento de grande aflição, de terrível dor, ele pede para que os seus amigos pelo menos orem por ele. E sabe o que os seus amigos fizeram? Dormiram. A única vez que ele está pedindo para que os seus amigos orem, fique ali com ele precisa de alguém, e os seus amigos estão dormindo. Ele passou por muitas aflições aqui.
E aí um dia, na cruz do Calvário, ele foi cravado. Prenderam ele naquela cruz. Depois de já terem batido bastante, ele morre naquela cruz. Ele padece naquela cruz. Só que a boa notícia não é essa. A boa notícia é que ele ressuscitou. Ele está vivo. E se Cristo vive, a nossa esperança não é vã, a nossa fé não é vã. Temos motivo para continuar acreditando, para continuar caminhando. Sabe por quê, meu irmão? Uma vez que você perde a sua vida aqui, uma vez que você fecha os seus olhos aqui desse lado da eternidade, você já estará com Cristo. Você já estará com o nosso Senhor. A caminhada terminou para você. Você chegou na Nova Jerusalém. Você chegou no seu destino final. Eu preciso então te alertar que alguns peregrinos ficarão pelo caminho. Mas se eles continuarem crendo, se eles continuarem louvando a esse Senhor, de onde vem o nosso socorro, pode ter certeza que no momento em que eles ficam pelo caminho, eles já chegaram no destino final. Eles já cruzaram a linha de chegada, porque estão com Cristo. Na vida real, no mundo lá fora, tudo muito cruel, é tudo muito tenebroso. Nós não estamos inertes a problemas, não estamos inertes a aflições. Algumas semanas atrás, uma irmã, uma mulher temente a Deus, mãe de um cantor que você já deve ter ouvido falar, chamado Delino Marçal, que é pastor, inclusive, da Assembleia de Deus, que canta uma música muito conhecida, que diz algo muito simples e muito grande ao mesmo tempo. Diz: Deus é Deus. Essa mulher foi terrivelmente assassinada dentro de uma igreja. Dentro da igreja. Quem sabe ela estivesse lá louvando como ela gostava de fazer. Mataram ela ali. Aqui no Brasil isso, algumas semanas atrás. Não acabou. Acabou de começar. Ela está com Cristo. E o seu filho, que inclusive fez a canção, compôs a canção Deus é Deus, inspirado em coisas que sua mãe lhe ensinou ainda na adolescência, na juventude, continua louvando, continua cantando, que nós não o adoramos pelo que ele é, pelo que ele pode fazer. Aliás, nós não o adoramos pelo que ele pode fazer, nós o adoramos pelo que ele é. É isso. Ele diz sobre essa música, que um dia chateado com Deus, por conta de presentes que seus amigos ganharam e ele não, ele disse: mãe, do que adianta a gente servir a Deus? Do que adianta a gente continuar temente a Ele? Se meus amigos têm aí tudo e eu não tenho nada. E aí foi aí que a sua mãe falou essas palavras que entraram na letra da música. Quero que você aprenda, meu filho, que nessa casa a gente serve a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. Então, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E algumas semanas atrás, Deus não fez. Deus poderia ter intervisto e aquele assassinato podia não ter acontecido, mas aconteceu. Deus continua sendo Deus. Mãe de Delino já está com Ele. E Delino deve continuar cantando: eu te adoro pelo que o Senhor é. Quero que você saiba, meu irmão, quero que você saiba, minha irmã, que a sua peregrinação pode estar muito longe de acabar. Você pode continuar caminhando, cantando, louvando. Não pare. Não pare de dizer que o seu socorro vem do Senhor. Mas eu quero te dizer também que se algum peregrino ficar pelo caminho,
Quem sabe você mesmo, se algum de nós ficar pelo caminho, que você enfrente esse momento como o apóstolo Paulo. É lucro, é ganho, porque estaremos com Ele para sempre. Não há mais perigo pela estrada, não há mais salteador pelo caminho, não tem mais bolha no pé, não tem mais perigo algum, porque já estamos com o guarda de Israel. Que você permaneça firme até lá, então. Seja esse dia breve, ou se esse dia tardar, que você continue cantando, que você continue louvando, colocando essas canções na sua playlist, se lembrando de quem Deus é para você, se lembrando do que Deus fez pelo seu povo, trazendo à sua memória tudo aquilo que é bom, até completar a sua jornada, até chegar na cidade celestial, a Nova Jerusalém, o nosso destino eterno. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, a nossa caminhada é complicada. Tem dias, Pai, que falta voz para cantar. Tem dias que as orações são complicadas de serem feitas. Tem dias que a gente pensa que vai ficar pelo caminho, porque alguém quer nos tirar desse caminho. Tem dias que os nossos pés cansam, a nossa mente entra no esgotamento, o nosso coração palpita, falta esperança, falta vigor, falta vontade de continuar caminhando. Então, Senhor, a nossa oração é para que nos lábios do Teu povo, e especialmente no coração do Teu povo, jamais falte essa palavra, jamais falte essa canção, qual seja de que o Senhor é o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, nosso socorro está em Ti, Santo e eterno Deus. Louvado seja o Teu nome. Nos ajude em nossa peregrinação. Cuide de nós, tal como o Senhor cuidava daqueles peregrinos a caminho de Jerusalém. No nome santo de Jesus Cristo nós oramos e te pedimos. Amém. Amém.